Sara, como é que você está? Oi, Fê, tô bem, super honrada em estar participando desse momento com você. Obrigada, viu? Em primeiro lugar, muito obrigada pela sua disponibilidade, por você estar aqui com a sua história, que eu tenho certeza que vai inspirar vidas, né? De como apostar, como dar prioridade e importância para a vida profissional, para a felicidade da vida profissional, das pessoas se encontrarem profissionalmente, tá bom? Se apresenta um pouco para que as pessoas te conheçam e depois a gente Aham. fala um pouco da sua trajetória. Tá bom, meu nome é Sara, eu tenho 38 anos, eu sou nutricionista, e tenho uma trajetória aí não muito fácil, mas que com certeza eu espero que possa ajudar vocês de alguma forma, né? E eu amo muito o que eu faço. Eu tenho uma filhinha de 4 anos, sou divorciada, mas eu sou feliz. Pode dizer que eu sou feliz. Ah, que bom, que bom. E a filha dela é linda, é a coisa mais fofa que tem. Ai, que bom, Sara. A Sara, nós nos conhecemos já faz muito tempo, né? Não vamos revelar quanto tempo, porque senão isso vem com a idade, aí você já sabe, né? As Verdade, nossas cutis estão perfeitas. verdade. E é uma pessoa que já teve aí uma vivência muito interessante, né? Desde a época que a gente estudava juntos até agora, enfim, muita coisa, né? Como fala na Espanha, muita chuva teve, né? Choveu bastante desde então, né? Com certeza. Explica então para que as pessoas te coloquem em um contexto, Sara, a sua trajetória profissional, desde que você saiu dos estudos básicos, né, ali do colegial, até o dia de hoje. Então, Fê, né, como você mesma falou, a gente estudou junta, né, no colegial. E no colegial eu ainda não sabia o que eu queria fazer, né? E mesmo no colegial, os meus pais, eles não tinham condições de pagar uma faculdade para mim. Então, eu vi, né, quando a gente saiu, que foi lá, vou ter que falar ano, Ai, tá, a vai, gente saiu fala. por volta de 2000 e que a gente se formou, né, no colegial, e eu saí cheia de sonhos, né, com muitos sonhos, querendo fazer minha faculdade, eu ainda não sabia o que eu queria, mas eu queria muito fazer a faculdade, só que na época meus pais não tinham condições, então eu tive que esperar, né? Então, quando eu saí do colegial, fui fazer alguns cursos tal, e né, comecei a trabalhar, tive que trabalhar para poder pagar a faculdade. Então, até eu me estabelecer, conseguir me organizar financeiramente para isso, foi por volta de 2006, né? Então, eu demorei aí, né, do colegial até iniciar, né, a área acadêmica, né, a minha formação, foram 6 anos. Isso doeu um pouquinho em mim, sabe? Por que doeu? Porque eu até me emociono, porque eu Ah, que sou muito. bom, se Porque emociona, não assim, tem nem... porque a gente tem sonhos, né, quando a gente Hum, é jovem. E, e às vezes é difícil quando esses sonhos eles demoram a acontecer. É que é muito tudo, é difícil. tudo no tempo, né, Mas correto, não tem jeito. é exatamente, só que eu penso assim que tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. E às vezes a gente anseia para que as coisas aconteçam e não é no nosso tempo. Uhum. Eu creio muito em Deus, né? E eu acredito que tudo é no tempo de Deus. Então, esses 6 anos que demorou para me formar, assim, para eu me formar, para eu iniciar, né, a minha área acadêmica, me ajudou a dar valor, sabe, do que eu estava vivendo. E, Fê, você tá aí? Sim, sim, falhou um Ah, pouco, meu mas eu tô Deus. aqui. Continua. Uma travada, né? E esses 6 anos me ajudou a dar valor, né, a, ao que eu ia viver. Então, eu acredito muito assim, todos os processos que a gente passa, cara, assim, olha, presta atenção no processo, porque o processo tem a sua beleza, por mais que, como você falou das chuvas, né, da tempestade, tem beleza se você souber olhar Sim. diferente. E eu namorava na época, né? E quando eu fui decidir, eu
acabei decidindo por motivos não muito legais, que foi, meu namorado era muito ciumento, né? E aí eu decidi por uma área que tinha mais mulher. Você acredita nisso? Olha só, por causa Acredita disso, nisso? é assim que você decidiu ir pela nutrição. Isso. Então, assim, eu escolhi a nutrição porque é uma área que tem mais mulher. Ele era extremamente ciumento. A área que eu queria mesmo era, sei lá, educação física, fisioterapia. Eu sempre gostei de esporte, sempre gostei de me movimentar. Mas eu falei, tudo bem, né? Vamos lá. Uhum. E no processo, quando eu fui aprendendo, eu fui me apaixonando, né? E Deus, ele age tudo, algo que não era, que eu não queria na época, acabou se tornando bênção na minha vida, porque eu enxerguei algo maravilhoso, sabe? Uma Uhum. área que eu fui me apaixonando aos poucos. Então, isso não foi um problema, né? Enfim, depois, né, estudei, conheci pessoas incríveis, e aí, em 2009, eu me formei, Uhum. né? E, aquele sonho realizado. Eu me Uhum. formei. Meus pais, eles são simples, sabe? Então, meu pai acho que fez o ensino fundamental, a minha mãe completou o ensino médio, mas com muita dificuldade. Então, é aquela história, né? O Hum. filho se O filho formando. se formando, claro. Nossa, foi uma alegria, assim, para mim, que eu queria muito, né? Minha mãe sempre falou para mim, filha, você vai estudar, você vai ser independente, né? E eu cresci com isso, e foi assim que eu guerrei e fui e consegui me formar. Que legal. E uma grande vitória. Uhum. E assim, né? Hoje você me pergunta assim, você é feliz? Eu sou muito feliz com o que eu faço, mas nem sempre foi assim, Nem né? Nem sempre, sempre e foi por, assim. né, e por nos trancos e barrancos, né, como você foi trilhando, né, chegando até aí, mas se você for ver, Sara, tem muita conexão, né, o que você escolheu, né, a questão da alimentação, do se sentir bem, do nutrir, né, e alimentar o corpo, com a questão, né, do físico, Sim, de ver, né, de se ver bem diante do espelho. Então, você foi um pouco na exatamente. raiz, né, da coisa, porque o de fora, beleza, a gente malha, a gente faz determinadas coisas, ou a gente cura determinada lesão através da fisioterapia, mas a nutrição é como a base de tudo, né? E eu acho que está muito Exatamente. ligado, por mais que você fala, não, eu escolhi uma coisa que eu não queria, tal, mas tinha alguma coisa te guiando ali, então vai por aqui, que está mais Exatamente. relacionado, né? É, raiz, né? Como você falou, porque até eu falo para os meus pacientes hoje, falo 70% é alimentação. É possível emagrecer, sim, você ter saúde sem atividade física. A atividade física ela é o complemento, ela é essencial. Mas a alimentação é o fisiológico, e é o que você falou, né? Até o que você falou agora, realmente, não Uhum. tinha parado para Não pensar em é? toda a possibilidade. Por isso que existem pessoas maravilhosas como você, que Ah, traz idem. coisas boas assim para a gente, faz a gente refletir. E realmente, né? E como eu falei, nem sempre tudo são flores. Uhum. Então, eu trabalhei por muito tempo em uma área que não tinha nada a ver com nutrição, que era uma área administrativa, né? Eu trabalhei na Polícia Federal há um bom tempo. Eu aprendi muito a ser mais forte, sabe? E quando eu saí para ganhar menos, para trabalhar mais horas, né? Quando eu saí da Polícia Federal para que surgiu numa oportunidade de estágio, né? Eu Uhum. estava no estágio, que era obrigatório da faculdade, e surgiu uma oportunidade de emprego. Era a área que eu queria? Não, Não. não era. Uhum. Eu ia ganhar menos, eu ia trabalhar mais, mas eu fui com tanta sede. Eu Uhum. falei, não, é a oportunidade que apareceu, eu vou agarrar ela. E muitas vezes a gente perde oportunidades por ego, por falta de humildade, e às vezes você fala, não, mas não é o que eu quero. Mas aquilo pode te abrir portas, né? Claro. E foi assim.
eu entrei na área de WAN, que a gente fala que é a área de cozinha, né? Uhum. A área de refeições. Não era o que eu queria. Eu queria trabalhar. Meu sonho, quando eu me formei, era ser nutricionista da área esportiva, de time. Não era nem tipo academia, eu queria ser nutricionista de time, Uhum. sabe? De futebol, de basquete, do que fosse. Eu sempre gostei disso. Mas foi na área da cozinha, então eu tive que baixar a cabeça e aceitar aquela oportunidade. Eu aprendi muito, né? Eu trabalhei numa empresa grande de nutrição, onde nessa empresa tinham vários nichos, né? Várias áreas, porque a nutrição ela é muito, Ela é ampla, né? ela é ampla, ela tem um leque de opções. Você pode trabalhar com a área esportiva, você pode trabalhar com a área clínica, você pode trabalhar com marketing, você pode trabalhar para desenvolver produto, você pode ter sua empresa para levar alimentação para as pessoas. Então, assim, é uma área muito ampla. Uhum. Meu, foi difícil, foi muito difícil, mas eu me dei a oportunidade de aprender, fui me dando oportunidade. E Isso. dentro da empresa mesmo, né, que eu trabalhei, tinha a área clínica. Eu podia participar de processos internos. E foi quando eu arrisquei, eu falei, eu quero isso, eu quero melhorar, eu não quero ficar aqui, né, onde eu estou agora, eu quero melhorar. Então eu fui correr atrás, depois de mais ou menos um ano, né, eu ainda não estava, né, trabalhando como nutricionista. Quando a gente se forma é bem difícil, né, É as bem pessoas passam a difícil. perna na gente, te registram, nada a ver com a tua profissão. Depois eu fui descobrindo assim, as coisas, falei, caramba, né? Mas enfim, quando eu passei por um processo seletivo, eu fui para a área clínica para trabalhar no hospital e era o meu sonho, sabe? Trabalhar no hospital. E eu fui, eu consegui. E foi incrível a experiência, sabe? Você fazer aquilo que, cara, é isso que eu quero. É Eu isso, entrava, para sabe? isso que eu me formei. Cuidar de gente, sabe? Porque, claro, qualquer alimento que você faz, você está cuidando de pessoas. Mas essa questão da parte clínica, sabe? De você ajudar alguém que está no hospital, que está debilitado, eu sentia que era o meu chamado, sabe? Eu Uhum. sentia aquilo de mim, era intrínseco, era de mim. Então fui aprendendo, dando cabeçada também, porque era uma área nova. Quando a gente sai da faculdade, a gente não sai sabendo tudo da área. Claro. Não, a gente começa a aprender quando sai, exatamente. Exatamente, você A gente sabe aprende a o básico. teoria, né? Agora a Exatamente. prática é a partir do Nossa, momento que se forma. é completamente diferente. E eu fui aprendendo, apanhando daqui, apanhando dali, errando de um lado, acertando do outro, e fui, né? Até que não, nem tudo são flores. Eu estava na área que eu gostava, mas eu passei por muitas lutas, né? Trabalhar com mulher não é fácil, não é fácil. Eu trabalhei com homem durante 7 anos da minha vida, e meu Uhum. homem não tem aquela parada de guardar rancor, de querer puxar tapete, Uhum. mas aí eu fui para uma área praticamente de mulher, então Uhum. eu tive que aprender a lidar com traições, com puxadas de tapete, com picuinhas, com fofocas. E eu sempre fui uma pessoa que eu preferia me preservar disso, sabe? É muito fácil a gente ser levada por aquilo que o mundo traz para gente de ruim. Mas assim, e a tua essência, né? O eu. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre me posicionei. É certo, é errado. Eu não vou ficar indo pela cabeça dos outros. Então, por isso, eu acabei enfrentando alguns problemas, onde eu fui demitida, por Uhum. não estar de acordo com coisas erradas. Uhum. E, foram 5 meses desempregada, onde eu falei, meu Deus do céu, o que que eu faço? Eu estou sem trabalhar, quando você fica desempregado, é muito difícil porque é como se o mundo estivesse passando na tua frente e você está estagnado, você não está Uhum. evoluindo, né? Então isso também foi uma fase que eu aprendi a ter paciência, sabe, Esperar o tempo, né? Esse a tempo. esperar. E enfim, você acredita que surgiu uma oportunidade para eu trabalhar num presídio? Para eu Caramba, nesse ser tempo que você ficou nutricionista. desempregada? Isso, e era para ganhar mais. E eu lembro que era uma oportunidade, Fê, lá no presídio feminino da Zaki Narchi, na Ah, Zona Norte, sei, sim, sim, aqui perto. e lá tem um hospital.
e Uhum, era para nutricionista do hospital. Meu, uhum. eu falei, vamos embora, vamos lá. Vamos lá, para ver o que que tem ali. Fui É, meu, eu acredito que não eram os planos de Deus, sabe? Ele não queria que eu fosse, eu estava cheia de gás para ir mesmo, não tive medo, mas não era oportunidade. E eu lembro, eu estava lembrando disso esses dias, né? Eu falo, meu, quando a gente está desempregado, e você quer trabalhar, você aceita o que vier. Sim, você não filtra, e esse que é o grande segredo, né? Fazendo um parênteses aí, quando a gente perde, né, a orientação da essência, daquilo que a gente realmente quer, daquilo que está conectado com o que a gente gosta, exatamente, quando a gente perde a conexão com isso e coloca o poder no desespero, no medo, né, em várias outras coisas, claro, a Sim, sua cabeça tem que filtrar. Então, para onde ela vai? Para o desespero, para o medo. Então, eu vou agarrar qualquer coisa, até a gripe, se passa, eu pego ela, entendeu? Na minha frente. é verdade isso. Então, a gente fica naquela angústia, e o que acontece é, não somente que a gente bloqueia o processo, né, que está oferecendo, que a vida está oferecendo para a gente. O que acontece também é que a gente não, quando a gente entra nesse círculo vicioso, né, de eu preciso trabalhar e não sei o que é verdade, mas se o seu poder e atenção está no medo, no desespero, sendo que ainda existe um tempo, né, pouco tempo, né, digamos, de tranquilidade para você procurar aquilo que você deseja, você não é capaz de perceber as boas ofertas de trabalho. Verdade, Fê. Muito Então verdade você isso. fica bitolado naquilo, e aí você fala, não está aparecendo, não aparece, porque claro, você está tipo, está olhando aqui para a sua esquerda e tá, não, é aqui, 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 É, aqui, e a oportunidade está aqui, passa uma, passa duas, passa três, e você não é capaz de olhar, porque você está muito dentro do quê? Do medo, do desespero, da escassez. Então tá é, tudo ali, entendeu? E aí você não é é capaz de ver a verdade. abundância, as oportunidades, as opções, ter criatividade para, né, procurar outras opções. Então, é abrir o leque, né? Continua, É, continua. e até essa questão que você falou, me lembra que eu quis voltar lá onde eu tinha sido, porque mesmo que eu tenha sido demitida, né, da onde eu estava, que foi uma coisa que me chateou muito, como lá tem várias áreas, eu deixei portas abertas, sabe? Uhum. Então o desespero foi tomando conta de mim de uma forma, né, tipo, que eu estava sem emprego, que eu quis voltar, eu quis retroceder. É, Deus é maravilhoso, sabe? sabe Não tudo. permitiu que eu entrasse em algo que não era para mim. Ele não permitiu que eu retrocedesse. Então, eu sempre fui uma pessoa de fé, sabe? Então, querendo ou não, Deus ele foi ajeitando as coisas para mim. E que bom que eu não escolhi voltar, que ele não permitiu que coisas que não eram acontecessem. E depois eu fui para uma clínica. Eu consegui um emprego no Nipo brasileiro em duas casas de repouso, né? Lá nos Pimentas, lá em Guarulhos, assim. Eu moro em Bem longe. Guarulhos, mas um pouco longe. É, E eu fui, a oportunidade que apareceu. E eu aprendi muito, porque eu tinha que fazer tudo. Eu tinha que fazer era só eu para cuidar de duas casas de repouso, né, de idosos japoneses. Eles eram uma gracinha. Me aprendi muito. Cara, eu nunca pensei que eu fosse lidar com japoneses, sabe? Eu sim. conheci uma pessoa lá do Japão mesmo. Imagina, eu não falava japonês, assim, arranhava no inglês. E ela falava inglês e eu não sei como a gente se entendia. Você E vê. foi demais, eu aprendi muito. Aprendi um pouco sobre a cultura japonesa, sabe? Meu, que foi outro aprendizado incrível. E eu fiquei pouco tempo, mas eu aprendi muito. Eu tinha que ir porque nós nutricionistas, geralmente a gente trabalha assim, você é nutricionista de um lugar onde você fornece alimentação, então tudo chega até você. A gente tem os fornecedores e tudo chega até você. Lá nessas casas de repouso, eu tinha que ir ao supermercado para comprar. Então, meu, aprendi
a base mesmo de administrar um lugar sozinha, sabe, essa questão, foi muito aprendizado, Fê. Eu ia Que com bom. motorista no atacadão comprar fardo de arroz. Selecionar tudo. E era eu, somente eu. Eu sempre tive nos lugares que eu trabalhei pessoas que faziam isso por mim. Como é bom você, em tudo, você entender a base. Você saber, porque você dá mais valor a um funcionário, aquele Uhum. que, né, até quando eu trabalhei em Wuhan, né, em cozinha, eu já servi muita sobremesa, já fui muito para chapa fazer coisas. Isso nunca me machucou em termos de, ai, nossa, eu sou nutricionista, estou fazendo isso. Uhum. Para mim foi bom tudo que eu passei, que para outras pessoas seria humilhante, mas eu aprendi com tudo isso a valorizar a base, a valorizar quem está comigo, quem Uhum. é quem é parceiro meu. A gente sempre tem que trabalhar como equipe, ninguém faz nada sozinho, Exato. ninguém. Uhum. E eu aprendi a valorizar. Até que quando eu estava no INIPA, surgiu a oportunidade de trabalhar nas Casas André Luiz, que é onde estou até hoje, E faz né? tempo já, né, Sara? Quanto tempo você está lá já? Esse ano, em novembro, vão fazer 10 anos que eu estou lá. Caramba, olha só. Olha, e eu vou te falar que eu amo esse lugar, eu Que amo, bonito. né? Para quem não conhece, as Casas André Luiz é um lugar que acolhe, né? As Casas André Luiz têm mais de 72 anos de história. Então, começou com crianças com deficiência intelectual, deficiência física, que eram abandonadas pelos pais. Uhum. Imagina, hoje a gente tem terapias que ajudam, fono, físio, terapia ocupacional, que ajudam, né, no processo para um pai, para uma mãe que lida com uma deficiência, Uhum. seja física, seja intelectual. Imagina 72 anos atrás. Eu já julguei muito. Meu Exatamente. Deus, abandonaram uma criança. Claro, a gente que é mãe, a gente sabe. Não importa, eu não abandonaria minha filha, mas eu falo Uhum. por mim. Eu não sei o Claro. coração e a situação que aquelas O pessoas estavam para desespero, deixar. né? O desespero que pode ter acontecido naquela vida, né? Daquela mãe, daquele pai, daquela família, para chegar nessa decisão, né? Por isso que é tão importante não julgar, né? Porque a gente não está na pele daquela pessoa. Para os nossos olhos é muito forte, né? Essa situação de abandonar um filho seu, né? Mas Deus Sim. sabe o que está acontecendo na vida daquela pessoa, por que que ela chegou a fazer isso, mas que bom, né, que existem lugares assim que acolhem, que dão esse suporte, esse serviço, né? E assim, eu falo que desde o dia que eu entrei no André Luiz, né, nas casas André Luiz, eu venho aprendendo. 10 anos, todos os dias eu aprendo, todos os Que dias, bonito. sabe? Porque, como você falou, a gente não deve julgar. E eu falava, nossa, mas como? Só que é difícil, sabe? E hoje a gente tem, eu cuido de nós somos em 2 nutricionistas lá, a gente tem mais de 540 pacientes, dividido para... Nossa. Fala, nossa, como que vocês conseguem? Não sei como, mas a gente consegue. E o amor que a gente trabalha lá é muito lindo, assim, sabe? É, tem pessoas que eu falo que a gente lidar com a deficiência, é dom, sabe? É dom. Porque se você tem um olhar de amor, você aprende tanto. Tem pessoas que têm medo, é sensível demais. A gente aceita estagiário lá também, né? Eu sou supervisiono estágio lá. E a gente sempre faz uma integração antes, porque tem pessoas mais sensíveis. E tudo bem com isso, tudo bem, né? Não é... a gente julgava também antes, É mas normal. Uhum. as pessoas têm níveis, não adianta. E eu me descobri lá, né? Profissionalmente. Até então, ó, foi em 2011 que eu entrei lá, eu me formei em 2009, então tudo isso que eu passei foi em 2 anos, né? Que eu te Nossa, olha falei. só. Foi uma Não foi, boa ó, história. tantos anos, mas eu passei em 2 anos. Então, quando eu entrei lá, eu já recebi uma responsabilidade grande, que era para Uhum. ser nutricionista da MTN lá. A MTN é uma equipe multiprofissional de terapia nutricional. Então, é um conjunto de profissionais
né? Então, fisioterapeuta, fonoaudiologia, psicologia, farmacêutico, médico, que em conjunto a gente sempre trabalha em equipe para ajudar esse paciente, para melhorar a vida desse paciente, né? Então, eu já entrei para ser responsável por pacientes sondados. São pacientes que recebem alimentação por sonda, não por boca. Uhum. Como assim? Eu Como vou receber uma assim? responsabilidade dessa. Eu tive pouco contato com dieta interal, né, que é alimentação por sonda, no hospital que eu trabalhei, porque quem fazia era o nutrólogo. Quem fazia, a gente só recebia uma lista com o que era e porque assim, uma dificuldade que é no hospital para quem é nutricionista é que assim a autonomia total é do médico. Então, o médico que prescreve dieta, e é isso mesmo em todos os lugares. Mas, assim, é tudo que o médico dita para a gente. Não importa o que a gente estude, o que a gente... É algo que a gente vai conquistando, sabe? Uhum. É algo que você vai... Eu acho que na vida, né? A gente tem que ser assim. Você vai mostrando a que você veio. Uhum. Mas no hospital é muito difícil, porque são muitos médicos, então você não tem muita autonomia. E, meu, André Luiz, Fê, eu olho para trás, eu falo, caramba, eu não acredito que hoje eu tô onde eu tô, sabe? Porque eu cheguei não sabendo o básico, essa foi a verdade, e foi aí, né, quando eu me vi na necessidade de melhorar, que eu fui fazer minha pós-graduação, né? Uhum. Então, 2 anos depois que eu me formei, que eu fui fazer a pós. Então, tudo demorou, né? Não saí de cara para fazer a minha pós-graduação. E foi onde eu fiz a terapia nutricional, né? Onde eu Uhum. aprendi mais sobre integral, como tratar, como melhorar a situação clínica daquele paciente. E lá atrás, onde eu achei que o meu sonho era ser nutricionista de time, foi tomando outros caminhos, né? Outros Eu fui caminhos. apaixonando pela área clínica. Então, a minha especialidade hoje é a parte clínica. Eu Uhum. amo pegar um paciente que está debilitado, não que aquilo é bom para. Não, mas eu amo melhorar a situação daquele paciente, Claro, a sabe? saúde dele, o bem-estar dele, né? Que a sua intervenção Exatamente. resulte num bem-estar maior, Nossa, né? isso é demais, sabe? E aí, quando eu entrei lá, eu fui fazer a pós-graduação e fui aprendendo e fui aplicando aquilo que eu estava aprendendo. Isso era Fui bem aplicando. bacana. Ah, E pessoas incríveis que me ajudaram no processo. Uma enfermeira que ela até se aposentou. Imagina, eu cheguei lá em 2011, né? Vamos deixar os anos para lá. Mas eu entrei, né? E a gente, sei lá, acho que uns mais de 25 anos de diferença entre eu e ela. E ela se tornou uma grande amiga, legal. sabe? Que me Hum. ajudou tanto, ela me ensinou tanto. E eu fui ganhando confiança, aprendendo e ganhando confiança. E eu lembro que eu entrei em um ano que eu estava lá, eu comecei a ver a diferença daquilo que eu estava fazendo com os pacientes, eu comecei a ver a diferença e as pessoas começaram a ver, sabe? Uhum. O meu trabalho em um ano, foi em um ano, quando eu comecei, que a gente tem cronograma de avaliação, a gente avalia o paciente, acompanha. Então, eu fui vendo as minhas condutas com o paciente se refletindo um ano depois, quando eu comecei. Sério, foi demais, assim, sabe? Eu vi que eu estava fazendo a diferença para eles, eu estava fazendo diferença não só na vida dos pacientes, mas até financeiramente para a empresa, né? Hoje, eu, sabe, aquilo que era difícil no hospital, que era a confiança dos médicos, era você. Hoje, Fê, é demais, porque quando o médico lá nas casas do André Luiz, eles vão tomar alguma conduta com o paciente, eles sempre perguntam para a gente: o que você acha, Sara? Claro. Cara, eu falo, meu, olha É onde eu cheguei. o que você conquistou, porque é o espaço, é a Foi, confiança, é a autonomia, é o isso, aprendizado, é eu muita trabalho em coisa. equipe, sabe? Lá
a gente tem muito essa questão humanizada, sabe, Fê, de trabalhar em equipe. E não é ninguém é melhor que ninguém, mas foi algo que eu fui conquistando, né, ao longo dos anos, e não foi assim, impondo, mas foi, eu falo que o testemunho, ele arrasta. Você Hum, pode falar, você pode falar o que for, mas as tuas ações vão determinar onde você vai chegar, exato. sabe? Então, através das minhas ações, através do testemunho do que eu estava fazendo com os pacientes, eles foram vendo, eu fui conquistando a confiança deles, sabe? Eu Uhum, fui ganhando espaço, claro. sabe? Eu lembro que uns anos atrás, porque assim, a gente, por causa da questão da deficiência, a gente, das deformidades corporais, das medicações que eles tomam, assim, às vezes questão de prisão de ventre, né, que fala, ritmo intestinal mais prejudicado, sempre foi um grande problema, né, lá. Então eu lembro que a gente pediu ajuda do Instituto de Metabolismo, né, que é o Uhum, IMEM, onde tinham muitos nutrólogos, são médicos formados em nutrologia, eles entendem de alimentação. uhum, Eu lembro que fui eu, mais dois médicos, três médicos, um diretor, um que era diretor clínico das Casas André Luiz, uhum, para a gente de ajuda, né, para os nutrólogos, para eles de repente ter ideias diferentes que nós não tivemos, claro. né, para ajudar os nossos pacientes, para melhorar essa condição. E, Fê, foi muito engraçado e foi demais, assim, porque a gente chegou querendo aprender e a gente saiu dando aula, Nossa, sabe? melhor não brinca. Foi aquela experiência foi eu saí de lá flutuando, sabe? Falando, caraca, é isso que eu gosto. É isso, é para isso que eu nasci, sabe? Uhum, E congressos também, que eu participo muito de congresso de nutrição e atualização, da gente estar com um paciente difícil, e você lá no meio de um auditório e tá cheio de médico, de nutricionista renomado, e você perguntar, olha, tal paciente, assim, assim, né? Você pegar um microfone e enfrentar a vergonha, né? uhum, E você falar, olha, eu tô com um paciente assim, 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 eu já fiz isso, já fiz isso. Aí o profissional lá no palco, então, mas você já fez isso? Já fiz. Mas você já fez isso? Já fiz. Você já fez aquilo outro? Também já fiz. E as pessoas não tem nem você já ter feito tudo aquilo que profissionais renomados faria, e uhum, você tá ali quietinho, lá na uhum. região de Guarulhos, num lugar onde você acha que você não é reconhecido, que você Hum, mas não importa, sabe? Você está onde você deveria estar. Claro que tudo vai depender da tua garra, da tua força de vontade, né? Para você melhorar. Mas você pode fazer o seu melhor onde você está. Né? exato. É, o A valor, gente entregar o olha, seu melhor valor. a gente olha os holofotes, nossa, queria estar ali, queria, sabe? Já tive muitos sonhos de ser palestrante, né, porque a gente tem muito conhecimento lá, sabe? Lá é uma área Uhum, incrível, nas Casas André Luiz, para aprender, para passar conhecimento, uhum. sabe? E eu não sei, né, quais são os planos de Deus daqui para frente, Tudo chega, porque tem que mas assim, compartilhar esse conhecimento, essa experiência. É uma das coisas um dos objetivos, né, desse pensamento que eu tenho de transcender, né? Eu acho que a palavra que me ajudou muito a tomar essa iniciativa de eu vou chamar pessoas interessantes que tiveram ideias, trajetórias, coisas interessantes que possam compartilhar e inspirar vidas. Porque sim, a gente está aqui para compartilhar, porque a gente não vai levar nada, nada, absolutamente nada daqui. Então, exatamente. é uma coisa que eu sempre falei para pessoas que eu sempre admirei, né, na área da psicologia, da terapia, assim, meu, você não pode morrer, você não pode levar isso aqui para o caixão, cara. Você Isso é tem um que passar para legado, frente, você tem que passar para frente porque isso tem que se multiplicar, e tem que, não é só uma corrente do bem, tem que multiplicar e multiplicar muito, sim, muito, e tem que verdade. transcender, que é isso que é o mais bonito da história. Mas tudo vai chegar, calma, calma. Você vai É, encontrar essas oportunidades de transcender o seu conhecimento, você vai ver. com certeza. E assim, sabe? Aí você vai aprendendo, você vai passando conhecimento. Eu não tenho nenhum problema
de ajudar, sabe? De passar o que eu sei, eu lido muito com estagiários. Então, eu fui estagiária um dia, sabe? Você sabe bem. Vejo pessoas que maltratam, que pisam, e eu, nossa, graças a Deus, nunca aconteceu isso comigo, eu como estagiária. Mas a histórias de amigas minhas que sofreram muito, eu falo para os estagiários, não esqueçam que um dia vocês vão estar aqui e não esqueçam que, né, não esqueçam que vocês foram estagiário um dia, então um dia vocês vão estar onde a gente está, mas sempre faça tudo com amor, né, e enfim, é passar o conhecimento. Mas além disso, né, que eu também faço os meus atendimentos nutricionais, né, assim, tem Privado, né? Uhum. os que complementam, tal. E também foi outra descoberta para mim, sabe? Que eu eu nunca fui muito dessa questão de ser de consultório, de ficar fazendo plano alimentar. Eu sempre gostei mais da área hospitalar mesmo. Mas aí uns anos atrás eu surgiu a oportunidade de fazer grupo de emagrecimento, Uhum. né? E falei, ai, como que vai ser isso, meu Deus do céu? Será que vai dar certo? Será que... E aí eu me descobri de novo, né? Que bonito. É assim, eu continuo na André Luiz, fazendo o que eu amo, e também descobri mais uma outra área que eu gosto. E eu comecei a ajudar as pessoas em grupo a emagrecer, né? Eu comecei com desafio de emagrecimento. Uhum. Então, foi tão legal assim no primeiro grupo. Eu falei, que legal! Olha só as pessoas super felizes, sabe? Conseguindo emagrecer, ter mais saúde em 30 dias, sabe? E aí eu já fiz vários grupos, muitos grupos. Agora eu dei uma parada, mas através dos grupos eu voltei a fazer atendimento nutricional em consultório, né? Então eu atendo, quando tem paciente eu atendo. E é legal também porque é, isso reacendeu também sonhos no meu coração, né? Eu sei que eu gosto de uma coisa, eu gosto de ajudar pessoas, Isso. sabe? Seja, eu passei por processos também, por exemplo, quando eu engravidei, de engordar bastante e não conseguir perder peso. Então, imagina, uma nutricionista, Como incoerente, né? peso, né? Então, mas Fê, foi aprendizado para mim também, porque aí eu passei pelo processo que eu tive que me reeducar novamente, porque eu sou nutricionista, mas eu não sou nutricionista bitolada, louca, que fica comendo as coisas contadinha, graminha. Não, eu me permito também, sabe? Eu gosto de coisa gostosa, eu sou Uhum. chocolatra também, amo chocolate. Não tem problema com isso. Eu não proíbo nada para os meus pacientes, eu falo, são suas escolhas, né? São as escolhas que você vai fazer. E eu passei por um processo que para mim foi bom, para eu entender o meu paciente. Exatamente. É que nem do Para mim, estágio, né? Você sabe na pele exatamente o que acontece. então, eu passei por um processo onde eu entendo meu paciente. Eu sei que não é fácil emagrecer. Eu sei que não é fácil você ter novos hábitos, você abdicar daquilo que você gosta, você Uhum. iniciar uma atividade, você... Eu sei, eu sei. Então, hoje, o meu atendimento, ele é muito mais humanizado. Que Eu se legal. colocar no lugar do outro. Então, não Uhum. adianta aquela nutricionista que proíbe, que é carrasca. Não adianta, a paciente foge. Entendeu? Não adianta. Sim, sim, certeza, certeza. E, e assim, hoje eu continuo fazendo esses atendimentos, ajudando pessoas, continuo fazendo o que eu amo, que é atender os meus pacientes, Uhum. né, lá no André Luiz. E eu posso dizer para você, sabe, Fê, que eu sou feliz com o que eu faço. Que Não foi bonito. nada planejado, Uhum. nada, né, friamente calculado, não. O que eu fui passando na vida foi me levando aonde eu estou hoje. É o lugar dos meus sonhos? Ainda não. E qual é o Mas, seu sonho? Qual é o seu sonho profissional, Sara? olha, Fê, eu já pensei, como eu falei para você, em passar esse conhecimento que eu tenho, né, que é enorme. Já pensei muito em palestrar, já dei algumas palestras, sabe? E foi muito bacana, sabe? Foi muito legal. E já pensei em ter meu próprio consultório também. Mas assim, a gente faz planos, mas os planos de Deus na nossa vida são muito maiores que os nossos. Uhum. Então, eu estou
assim, eu estou vivendo, aprendendo e deixando as oportunidades chegarem, Uhum. né? Evitando procrastinar, né? Porque às vezes a gente tem sonhos e não corre atrás dos sonhos. É, fica Falo isso por esperando, mim, né? Fica esperando né? no sofá que as coisas aconteçam. A gente procrastina demais, né? Uhum. Várias pessoas já falaram assim, para eu criar canal, para eu fazer isso, fazer aquilo. E assim, estou esperando aí organizando as ideias e ver aí o que Deus tem de novo. Eu sei Isso, que hoje, onde eu estou hoje, eu estou feliz fazendo o que eu faço, que legal. sabe? Não, eu acho que E o eu, mais interessante é, dentro de um planejamento, né, o que você quer fazer, e também ao mesmo tempo que te dê motivação para não procrastinar. E por outro sim, lado, não fechar demais o caminho para que sim, Deus, a vida, o universo te proponha coisas interessantes e que você possa ver e falar, deixa eu ver. Ah, eu gosto, interessante isso. Então, é como um mix entre o planejamento e a flexibilidade da vida, né? Porque você não tem o poder, né, de saber o que vai acontecer daqui a um minuto, você não sabe o que a vida vai te propor, talvez é te colocar em outra missão. Então, sim, eu gosto muito de aplicar uma regra da perspectiva, né? Entre a expectativa de acontecer alguma coisa e a perspectiva, digamos que a perspectiva ela dá muito mais flexibilidade mental para a gente. Se acontecer alguma coisa que não estava previsto, eu aceito, eu encaixo naquilo que eu quero, entendeu? E a perspectiva também te dá uma visão do que você falou. O que eu gosto é ajudar a pessoa. Você encontra um núcleo, sabe? Você encontra a linha que une toda a sua história. Para mim, isso é a sim, vocação. Quando você encontra, é o Ikigai, né? Que eu coloco no método, que eu falo bastante dessa parte da cultura japonesa, que é aham, encontrar isso. É isso que faz você levantar todos os dias da cama, é isso que faz os seus olhos brilharem, é isso que te dá energia. Você pode ficar falando horas e horas e horas e horas e horas sobre esse determinado, essa determinada linha que une, que não deixa de ser um estado. Não é o que você faça, aham, e sim o sim, para quê você está fazendo sim, determinada coisa. Então, se sim, você encontrou isso, né, do eu quero ajudar as pessoas, eu quero cuidar, o cuidar, isso. eu quero ver essa transformação do cuidado desde o momento que eu entro na história, né? Tô arrepio, minha filha, pra você ver como é que É, é mas muito é isso certo isso. mesmo, é Então, isso. quando você une isso, o que aconteça, o que a vida for te oferecer, ok, É porque se luz. está dentro do cuidado humano, da transformação da pessoa e de um ponto A a um ponto B, através do bem-estar, da alimentação, de novos hábitos, de cuidado, meu, pode colocar você fazendo qualquer coisa, independente da nutrição, você entende? É isso que é legal, você se liberta da etiqueta da nutrição, da etiqueta de uma profissão determinada, na etiqueta de, ai, eu engordei, eu sou nutricionista. Sabe, você liberta isso, porque Sim, você dá a oportunidade para que a vida te ofereça novos caminhos, né? Então, eu acredito que a pergunta que eu vou te fazer agora, eu acho que é um pouco redundante, mas eu vou fazer. Você acredita na felicidade profissional? completamente. Acredito É sim. possível, tá no alcance de qualquer pessoa? Está. É só você se permitir, né? Olhar as oportunidades com amor e se permitir. Eu acho que é se permitir. E quando você se permite, você se dá você se dá essa oportunidade de entender se é aquilo que você gosta. Se não for, tudo bem. Tudo bem. Nunca se Vai. perde o conhecimento, né? Essa é a sua história, nunca se perdeu o conhecimento. Não, nunca. Desde o início até hoje, tudo que eu passei foi aprendizado. Aí cabe a você, né? Se você vai escolher aprender ou se revoltar ou, né, passar por dificuldades e se revoltar e estagnar mesmo, Claro. ou se você pega aquilo e para te levantar. Eu já passei por muitas dificuldades onde
eu tive que escutar muita crítica, onde eu chorei muito, onde eu engoli muitas coisas e ficava calada, mas cada vez que eu passava por um processo, eu sofria aquele dia, né? Às vezes você sofre 1, 2 dias. Depois você respira fundo, levanta a cabeça e fala, aquele erro eu não cometo mais. Uhum. Aquele erro não mais. Eu vou cometer outros erros. Ser humano. Exato. A gente erra, mas aquilo lá eu não vou mais errar. Levantar a cabeça e ir em frente, sabe? Eu sempre tive muito essa capacidade de passar, cair, mas no outro dia você tomar um fôlego, levantar e aprender com aquilo e vamos embora. Não é nem cair, né? É o tanto de tempo que você precisa ficar no chão para se levantar, né? Exatamente. E isso é muito das emoções, né? Muitas vezes a gente não entende por que a gente erra ou por que a gente passa por determinada situação e a gente fica ali, mas por quê? Mas por quê? Por que eu? Porque eu sou uma pessoa É, desgraçada e não sei o quê. Então a gente bitola, é o que a gente estava falando antes, a gente fica com foco na dor. sim, é Então, verdade. quanto mais a gente se enfoca na dor, mais tempo ela vai ficar ali, perdurando, né? Então, o E até fato uma de coisa, você... desculpa? né, uma coisa que eu queria te falar, já te falei isso, e você participou de um processo, né, da minha Hum, vida. Não sim, foi fácil. E eu me emociono porque foi um processo difícil. claro que sim. E como é bom a gente se conhecer, Hum, a gente saber quem a gente é. E a gente saber que a gente precisa do outro, sim, sabe? Mas a gente precisa entender o nosso interior, o e nosso nosso, mecanismo, né? exatamente. E você me ajudou nesse Ai, que processo, bonita. né? É verdade. A gente tem que dar honra a quem merece honra. Você me ajudou nesse Ai, vou me processo. emocionar também, vai ser isso A, me, daqui. a entender, né? Hum, Esse processo que eu estava passando, onde existe muita insegurança, existe muita expectativa no outro, né? Mas que com a sua ajuda, com Deus também, que eu tenho muito no meu coração, me ajudou a passar por esse processo, aprender e a pensar nas perspectivas, né? é isso. Não nas expectativas. É que quanto mais expectativa é mais doloroso, porque se a gente parte do princípio que a gente não domina nada, que a gente nem controla o fio de cabelo que vai cair, É imagina verdade. querer controlar o futuro, né? Muitas vezes eu digo, cara, a sua expectativa é muito alta. E que é É normal, verdade. isso é algo muito normal do ser humano, porque a gente está desenhado dessa maneira, né? Isso está no nosso DNA, porque a gente precisa de um local seguro, né? Sem mínimo de risco, uma zona de conforto É, adequada para é muitos procriar. assim. Isso daí tá na gente, somos animais assim, desse costume. Mas o que a gente precisa aprender é que o nosso sistema límbico, né, das emoções, a nossa amígdala que está ali, não evoluiu com a vida, com o conforto que a gente evoluiu. Então, já não é nada de vida ou morte. É muito, as Sim, situações de vida ou morte é muito diferente, né? Quando você está numa situação de vida ou morte, aí o seu sistema límbico, todas as suas estruturas cerebrais são perfeitas, porque ou você sim, luta ou você corre. Não tem duas, não tem outra opção. é Mas o que verdade. acontece? Quando a gente sente medo, perda, a gente tem um conflito, tudo, o mesmo sistema límbico atua igual, é vida ou morte. Então é aquele Verdade. negócio, a gente atua na vida ou morte, no desespero, a gente acelera as emoções, dá a hiperventilação, tudo. Nosso corpo vai respondendo exatamente como a gente interpreta a situação. E a gente interpreta vida ou morte. Então, o próprio corpo, ele se arma inteiro, porque ou ele Sim. tem que lutar, ou ele tem que correr. Não tem Aham, outra opção. E correr muito, e se lutar é lutar aham. muito, de vida ou morte, né? Você está contra um leão na sua frente. Então, você precisa enxergar que a maioria das coisas que acontecem não tem essa categoria de vida ou morte.
É um sim, conflito, é que é difícil, é complexo, envolve outras pessoas que, né, que a gente se importa muito, que a gente ama, ou que a gente tem muita raiva. Então, é aquele negócio, a gente precisa separar as coisas. sim, E o se conhecer é isso, vamos separar as coisas, vamos colocar as cartas sobre a mesa, vamos ver como é que é o isso, nosso painel de controle, vamos ver se eu aperto aqui, choro, se eu aperto aqui, eu dou risada. Então, é aquele negócio, a verdade. gente conhecer o nosso painel de controle emocional, físico, psicológico, é o que permite a gente selecionar. Ah, isso é uma situação que não requer vida ou morte. Essa é uma situação mais leve, é deixar o tempo passar. Ah, não, essa situação é mais urgente, eu tenho que tomar uma atitude, mas friamente. Eu não posso permitir que as emoções me sequestrem, né? Porque o que Sim, acontece é isso. E essa é a grande doença desse século, né? A ansiedade, a perfeito. depressão, porque é isso, é a falta de conhecimento próprio para lidar com situações que não são de vida ou morte, muitas vezes, né? E o seu processo foi assim, porque é um Foi. processo forte, é um processo que requer uma gestão das emoções, né? Nem controle, que a gente não controla nada. Entender por que as emoções estão ali, Verdade. por que foi assim, o que, que eu quero fazer com tudo isso agora, eu repito, eu não repetir, eu crio novos hábitos. Se você for ver, É, a questão psicológica é igual à questão física alimentária, né? É a construção, eu quero verdade. mudar, então qual é a construção dos meus novos hábitos, né? Então, a Certeza. gente é um mundo assim simples, se a gente vê que a gente é um mundo simples, e tem uns Sim, fatores que descontrolados que complica a situação, né? E Sara, falando um pouco da situação agora com a pandemia, né, com essa crise de saúde que a gente está vivendo, e eu falo ainda mais, que não é só de saúde, são de valores, são sim, de familiares, muitas vezes, que a gente está muito tempo agora com a família, muito tempo com nós mesmos, né, crise de autoconhecimento, é muito tempo comigo sozinho, eu não me aguento. Então, a crise é muito maior do que a de saúde, né? A de saúde é que a gente vê, que coloca números, né? Que pode se tocar, mas a crise interna que está acontecendo da saúde mental é muito grande também, né? Falam-se que é até maior, né, do que dos dados tangíveis. Como você sim. acha que a sua área, né, como é uma área de saúde, como os profissionais da sua área foram afetados e como você vê o futuro dessa área a partir dessa crise que a gente está vivendo? Olha, Fê, eu acabei me redescobrindo na pandemia, sabe? Primeiro, eu não tive quarentena, né? Eu não tive. Eu Primeiro, eu não não tenho, sei o que é quarentena. não sei, eu trabalhei normal, né? Lá a gente teve 90% dos pacientes com Covid Bastante. e foi apavorante, sim, né? Foi aquela hora que a maioria deu aquela surtada. Eu lembro que uma pessoa virou e falou para mim assim, falou assim, Sara, agora você vai ter que mostrar sua fé. Eu falei, parei assim, sabe? E realmente, o inimigo é invisível, né? É um vírus que não tem um padrão, sabe? É completamente aleatório. Então, isso deu uma pirada em todo mundo, mas lá no meu serviço, o mais legal foi que a nossa equipe, ela se manteve. Olha, eu falo para você que foi surpreendente a forma que a nossa equipe ela se comportou. E eu vejo muito isso, sabe, que tudo é da liderança, sabe? Como você se comporta é um efeito em cadeia, né? É um efeito cascata. Uhum. E o nosso setor lá nas Casas André Luiz foi um dos setores mais equilibrados, Que bom. né? Nesse onde nossos funcionários tinham que ir nas alas de isolamento. A gente ia todo paramentado, mas tinha que ir. Então você tinha que enfrentar o medo, você tinha que. A gente trata de alimentação, é fisiológico, sabe? E, e foi muito bacana, assim, ver o crescimento da equipe com tudo isso, nosso. Então, a gente sabe que tá.
muitas pessoas hospitalizadas, tudo, mas a gente se manteve firme, sabe, Fê? E até mesmo atendi muitas pessoas online também nesse processo, acabei me redescobrindo, a necessidade de fazer diferente me fez fazer coisas diferentes, né? Ter ferramentas diferentes para atender essas pessoas. E eu vou te dizer, viu, que eu não sei que milagre aconteceu, porque eu tive redução salarial. Para mim foi milagre, porque no momento mais improvável foi o momento que eu mais prosperei. É isso que eu tenho que te falar, no momento improvável foi o momento que eu mais prosperei, porque eu tive fé. Exatamente. É que você não estava bitolada. Quando eu falo que se a seu foco está nisso, o medo, eu vou pegar o Covid, 90% de pessoas estão contagiadas. E, meu Deus, É, eu tô como se fosse no hospital, né? Eu tô é, rodeada do bicho, né? Nesse sentido. Eu vou ser a exatamente. próxima, eu vou cair doente, não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá. E olha só, quando você abre, você fala, não, eu confio, se eu tô aqui é porque existe um Sim, propósito, e eu tenho sim, que tranquilizar, porque essas pessoas dependem de mim, do meu conhecimento, do meu trabalho. Então, você fluiu dentro de uma tempestade, mas você colocou o seu barquinho ali e falou: eu vou, porque a minha missão é maior. exatamente. E foi isso que eu vi muito lá dos funcionários, sabe? Foi tão bacana, sabe, ver isso nas pessoas também. Muitas apavoraram, muitas abandonaram o barco, Não, muitas, claro. sabe? Uhum. Medo por cada um tem os seus motivos, mas é, foi um momento de crescimento também, sabe? É aquilo. Eu creio que ninguém parte antes da hora. Ninguém parte sem. Ninguém parte. Sem A hora finalizar o de. que tinha que fazer aqui. Exatamente. Todos vai chegar a hora de cada um. Mas foi isso, sabe? Foi não deixar o medo tomar conta. Minha mãe teve depressão, sabe? Foi difícil. Mas eu vejo muito que é, é o teu posicionamento mesmo, como você vê as coisas. Se a É, gente vê ó, tudo com amor, aqui. Eu vejo que em várias profissões, principalmente da saúde, né, eu acho que existe um motivo suficiente para as pessoas surtarem, né? Eu acho que não é uma questão de que não tinha motivo. Mas sabe que outro dia eu escutei, não sei quem me falou, e para mim fez sentido, né? Foi como romper assim um paradigma, né, sobre a questão profissional. A pessoa falou assim para mim: quem realmente gosta daquilo que faz, que ama aquilo que faz, entende a missão do seu propósito, a missão realmente que existe ali para ela e o para que ela está ali, qual é o sentido, o valor, a essência daquilo que ela faz, não abandona o barco. Com não. medo, com pressão, sabe, por mais que o corpo ele vai falando, tá caindo, você vai dando aquela descompressão, vai, né, vai Sim, tentando manter o corpo, mas o fato de abandonar e de jogar a toalha e falar, meu, fui, que é totalmente saudável, né, a pessoa reconhecer que não pode mais se espanar e falar, fui, isso é bom, sim, isso não é ruim, mas as pessoas que fazem isso é quando elas entendem que a missão dela não está ali, ela pode estar o lugar dela pode estar em outro lugar, né? Mas muitas vezes a gente escolhe a profissão, que nem você falou, a gente tem um sonho, né? Sem provar, né? Só uma ideia de alguma coisa e fala, não, eu vou por aqui. Aí faz, tal, mas você sente lá no fundo que não é é, aquilo, né? Você sente que pode ser sim, alguma coisa a mais, né? E continua, e foi com o médico. Ele me falou isso. Ele chegou no momento que falou: Isso não é para mim. Essa situação, essa pressão. Ele era médico de UTI, se não me engano. E ele falou para mim: falou, Meu, não é para mim. Fui. Entendeu? Por quê? Porque ele é fraco? Não. Porque ele endoidou? Também não. O tema é que quando você está numa linha de frente tão poderosa como essa, né, numa situação tão crítica, aí você vê as vocações aparecerem. sim, com certeza. E assim, não se apavorar, né? É um momento difícil que todos nós estamos passando, mas eu tive um surto, assim, no início, mas depois eu falei, não, isso não vai me ajudar em nada. Então, respirar,
e E ir para vambora. frente. Não, é uma mistura do propósito com o seu amadurecimento também, né, é Isso. tudo uma Pra união. quê? Amar o que faz é precisar também, né? Isso, E, e vambora. vamos embora. E, e as coisas vão caminhando, né? Não se apavorar, Fê. Eu acho que se apavorar é o pior. A gente tem que ter prudência, tem que ter cuidado, sim, Claro, ainda mas não mais se numa apavorar, profissão, claro. né? E para Não as se pessoas apavorar. que estão começando, vamos pegar aquela situação da pessoa, você que acabou de sair da universidade com toda a força, com toda a garra e fala, nossa, eu gosto realmente disso. O que que você poderia falar para essa pessoa agora que você tem esse aprendizado, né, acumulado, essa experiência acumulada? Eh, Que impressão, não sei se nem conselho, mas que recomendação, né, você poderia dar para essa pessoa, para ela começar esse rumo, essa vida profissional? Eu falo para os meus estagiários, né? Quando eles vão embora, eu falo, não. Primeiro, né? Faça tudo com amor. Independente, o que você for fazer, faça com amor. Segundo, não desperdice oportunidades, sabe? Porque às vezes aonde você menos espera, aonde está ali o seu chamado, né? Onde Uhum, você e às vezes por imaginar que é algo lá, aquilo que você idealizou, você desperdiça chances, uhum, sabe? Então assim, se permita, se permita, ainda mais quando você é novo. Não é assim, ah, vou escolher qualquer coisa. Não, tenha sabedoria também, né? De, de, de não cair em nenhuma enrascada. A gente que é estagiário, que é recém-formado, às vezes cai em cada uma, que só Deus, né? Mas não uhum, desperdice oportunidades, porque assim como eu entrei em algo que eu não queria, que não era o meu sonho, mas aquilo me levou para onde eu estou hoje, né? Então uhum. as nossas escolhas vão determinar onde a gente vai chegar. Então faça boas escolhas e não deixe oportunidades boas passarem, porque não é aquilo que você almeja inicialmente. Muitas vezes o destino, né, as coisas, a vida vai te levando para lugares que você jamais imaginaria. Mas se você Desconhecidos. é, e você, quando você se permite, você tem a chance de vivenciar coisas incríveis. Eu lembro que eu nem tinha o sonho de morar fora do Brasil, imagina, Não nunca. é? É aquele negócio, você tem que estar aberto a viver novas experiências, e a oportunidade Sim, de morar fora do Brasil surgiu numa viagem. Então, você olha, imagina, com 23 anos, aí quando eu olhei a situação, meu, não tem ninguém que depende de mim, tô com saúde, tô com garra, tá, vamos lá, não sabia nem que tá vacinado, mas eu falei, bora, vamos lá. isso Mas aí. é isso, se permitir, eu acho que é um dos segredos, não só para quem está começando, que é mais forte, né? Porque tem menos dependência, talvez menos obrigações, né? Que uma pessoa que tem Sim, família, né? Tudo isso, é, mas se permitir para todo mundo, né? Quando a gente sim, sente aquilo, né? Fala assim, meu, que nem eu falo, uma das sensações quando você está no momento craque, quando coisa, você perde o sentido, né? Perde o GPS da vida, o profissional, é aquela sensação de eu podia estar dando mais, eu podia estar rendendo mais, eu quero alguma é, coisa a mais. E não tem nada a ver com salário, não tem nada a ver com a empresa, é aquela sensação que eu posso ser mais útil, eu posso ser mais útil, eu posso dar mais do que eu já estou dando. Então, sim, sentir isso e falar, aceito, me permito, é, ir ver novas coisas, sentir novas coisas, pensar novas coisas. Isso é verdade. magnífico. Agora a gente vai para o outro polo. Sara, vamos lá. A gente falou da Vamos lá. pessoa que está começando, agora a gente vai pegar a pessoa que já tem uma trajetória profissional, né? Aham, Mas ela sentiu isso. Eu quero ser mais útil. Eu já não me sinto aham, útil. Eu não vejo por que eu estou fazendo isso profissionalmente. Eu perdi o sentido totalmente. Eu entrei no dia da marmota, como fala, né? Eu entrei ali para dormir e fiquei dormindo, hibernando até que a próxima estação chegue, né? aham, E o problema é que está afetando não só a vida profissional, mas a vida pessoal, porque a falta de sentimento de utilidade, ela atinge, é uma vida, né? Que nem eu falo, você está mal profissionalmente,
Você pode estar bem pessoalmente, mas vai afetar, né? Não tem Sim. jeito, ele vai afetar e vice-versa, porque somos únicos, né? É uma vivência única. Essa pessoa que está assim, com a sua experiência de vida profissional, pessoal, o que você poderia dizer a ela? Eu acho assim, nunca é tarde para você fazer aquilo que você gosta. Nunca é tarde. Eu Exato. acho que você tem que se descobrir. O que eu gosto de fazer, né? Eu acho, se você está num momento profissional onde você está infeliz, é descobrir o que você gosta. Como? Você vai saber como, né? Quais são as coisas que me agradam. E correr atrás. Vai, arrisca. Essa enfermeira que eu trabalhei lá na André Luiz, ela é um exemplo para mim. Ela sempre foi dona de casa Olha e ela só, sofreu muito com o marido. Quando o marido dela faleceu, isso ela tinha mais de 40 anos, 46, quase 50, sei lá. Ela, ela foi fazer enfermagem e ela descobriu aquilo que ela amava. Ela se aposentou, sabe, fazendo na aquilo que ela enfermagem. ama. Ela amava. E assim, você olha, ela arriscou, ela foi tarde, mas foi, sabe? Eu acho que a gente precisa buscar aquilo que nos faz bem. Claro, tem pessoas que é difícil, que às vezes está naquele emprego, mas gente, às vezes é importante arriscar, é fazer aquilo que te dá alegria, independente do que for. Quantas pessoas aí na pandemia descobriram, fizeram, né, os pequenos Negócios, né? pequenos negócios que descobriram coisas interessantes. Fê, eu trabalhei na Polícia Federal e hoje eu vejo pessoas que eram policiais, que ganhavam super bem, sabe? Eu tenho uma menina que ela faz doces, ela virou uma confeiteira. Confeiteira. E ele tá super E, feliz. nossa, eu vejo o Instagram dela, enche os meus olhos e eu falo, qualquer dia eu vou perguntar para ela, Júlia, o que te levou a abandonar a carreira de policial e tá fazendo isso? Uhum, Tem outro policial que eu conheci que hoje ele trabalha lá no Instagram, no Facebook. E eu uhum, perguntei o que aconteceu. E ele falou assim: Sara, eu queria fazer algo que eu amava. Então eu ponto. saí, eu arrisquei. Ele saiu de uma zona de conforto. Meu, quem é concursado é uma zona de conforto. E foi É, fazer aquilo que ama. Então, muitas vezes, você tem que sair da sua zona de conforto. exato. Tem Mas que se quando você permitir arrisca, o que a gente está falando. você permite, quando você arrisca e você vê que você está fazendo aquilo que você ama, você pode ganhar um terço daquilo que você ganhava, mas você está feliz. E Feliz. E aquilo o que ganha de saúde, né? O que eu ganha falo, de a paz saúde não tem preço. não Eu já tem recebi preço. propostas, já tive propostas para ganhar mais, para fazer outras coisas diferentes, e eu parei e pensei assim, será que eu estou no comodismo? Será que eu tô? Só que eu falei assim, eu tô feliz onde eu tô. Eu Uhum, tô feliz. Eu trabalho perto da minha casa para mim isso é qualidade de vida, Fê. exato. São 8 quilômetros exatos da minha casa até o meu trabalho. Eu levo 15 minutos. Eu não pego trânsito. Para mim, quem já pegou trânsito, transporte público, isso para mim é qualidade de vida. Eu ter Totalmente. tempo de chegar logo depois do meu serviço para ficar com a minha filha. Isso Uhum, para mim é qualidade de vida. Então, totalmente. eu determinei aquilo que é bom para mim. Então, eu poderia ir para outros desafios ganhando mais, só que. E a minha paz de espírito? E o meu coração? Exatamente. Como é que tá? Então, para mim, está tudo bem. Eu Uhum, entendi que eu não estou estacionada, estagnada. Eu estou em paz comigo, sabe? Isso claro. que importa. É É encontrar isso. essa paz, né? O que você falou, acho Encontrar. interessante o fato de eu determinei aquilo que é bom para mim, né? Isso. Porque não é quando a gente está começando a carreira, né? A gente sai até do colegial, né? Antes mesmo da faculdade, o que é bom, né? Que falam, as carreiras do futuro, quais são as É, profissões que têm mais prestígio, o que meu pai quer, o que e minha mãe quer, o que a minha família inteira quer, mas é aquele negócio, o autoconhecimento é isso. O que é bom para mim? Eu vou exato. provar, eu vou experimentar essa, né? Quando a gente não tem muita bagagem, a gente fala, bom, a gente vai experimentar aqui, que nem você falou, se permita, experimente, não rejeite nenhuma oportunidade que seja talvez estranha ou que seja incompatível com algum sonho, porque talvez é ali
que você vai É, encontrar, vai iluminar, falar, nossa, eu jamais pensei que eu achei. podia gostar disso, né? É Então, verdade. essa é a mágica, né? A mágica do amadurecimento pessoal é quando você determina aquilo que é bom para você. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, ela saiu de empresa normal e começou a empreender. Ela teve um empreendimento de loja física, de cosmético, de cuidado de beleza, e depois ela foi para o empreendimento digital. E ela falou uma coisa muito interessante, ela falou assim, quando eu fui para a parte digital, eu determinei o quanto eu queria ganhar. Eu queria saber quanto que eu preciso ganhar. E com isso eu Uhum. vou, então eu determino, então primeiro eu determino o que eu preciso, né? Não o que quanto máximo eu posso ganhar, não é isso. Qual é o valor que eu preciso para manter o que eu quero manter? Isso, então isso vão ser X horas. Eu tenho que ir atrás desses clientes. E ela não supera isso, porque ela fala, se eu superar, eu vou atingir a minha vida pessoal, a qualidade da minha vida pessoal, porque eu quero fazer outras coisas. Eu não sou Sim, só o meu trabalho, eu amo o que eu faço, mas eu quero fazer sim. outras coisas, eu quero me permitir fazer outras coisas. Então eu É, determino, eu quero ganhar X, então para isso eu preciso ter X clientes, para isso eu preciso lançar X produtos. Então o foco dela no ano é aquele, pum! Então, cada ano, início de ano, ela vai fazendo como uma avaliação se mudou, se precisa diminuir, precisa aumentar, porque ela fala, esse ano eu quero viajar mais, então, para isso, preciso ganhar tanto, tá, 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 tá. Então, ela faz o planejamento daquilo, o que eu quero, né? O que é necessário para mim agora. Então, eu achei tão bonito, e um você sabe, planejamento no inverso, né, nesse sentido. eu tenho uma amiga que ela me inspirou a fazer isso também, sabe? Ai, que E legal. eu comecei a colocar coisas simples no papel. E é tão legal quando você vai completando aquilo, é como as Não é? tarefas. Ai, eu falo, gente, e até o que você falou, e vem de encontro uma coisa que me veio agora, que é verdade. Não é só o trabalho, a gente precisa viver também, né? O trabalho, ele é essencial, né? É o que nos sustenta, é o que nos dá recursos, mas buscar algo que te faça bem fora, né? Exatamente. Não o que eu faço, mas e também o que eu faço fora que me inspira, que me dá criatividade, que me, que me faz, né? Que libera os hormônios Da os bons hormônios felicidade. da felicidade. Eu descobri uma atividade que eu amo, sabe? Que eu faço, que é o CrossFit, que é o meu escape. É essa válvula de escape. Tem um dia, nem sempre você tem um dia bom, mas eu tenho, às vezes quando eu tenho dias ruins, eu tenho meu escape, onde eu descarrego as minhas energias ali, ficam ali e eu vou leve para minha casa, sabe? É buscar fazer coisas que você gosta. Eu descobri que eu não fazia isso antes, mas eu descobri que eu amo acampar. Olha Algo só. simples. Eu descobri isso aos 38 anos. Você Eu vê? não isso uma vez na vida e eu descobri que isso me enche. Isso me Uhum, enche. uhum. Então é a atividade que me faz bem, é é o acampar, é o estar com pessoas que têm o mesmo propósito que eu e isso me dá alegria. Então não é só o trabalho, não é só você descobrir aquilo que você nasceu para fazer, o que você que te inspira, que é, é a sua família, são seus filhos, é você fazer algo que te faça bem para o teu corpo, para a tua mente, não sei, é Uhum, dança, é exato. pilates, é escalar montanha, não Uhum. sei, Mas você vê que mas isso engraçado, tá tudo conectado. Se você for olhar em perspectiva, tudo isso que a gente está falando, é, quando você está dentro do cuidado, né, do ser humano, claro, você tá nutrindo, né, dentro do seu conhecimento, de tudo você nutre o outro, né, com o seu conhecimento, seu cuidado. Mas é aquele negócio, por outro lado, você precisa se nutrir, você precisa se equilibrar, né, você precisa estar plena, você precisa se sentir bem para ser uma boa profissional. Se você não se sente bem, não adianta nada, né? Então, exatamente. essa conexão paciente, por um lado, e essa conexão com você, do outro, é o que Uhum. une tudo, se você for É, perceber. Porque a natureza, né, que você viu acampar, fazer essa ai, conexão, você maravilhoso. falou, me preenche, é isso, entendeu? Vai, nutre você, para que dali você nutra o seu É, paciente, né, o seu trabalho. Então,
esse equilíbrio é extremamente importante, nem muito para cá, nem muito para lá, realmente é o equilíbrio, né? Que nem eu cheguei num momento da minha vida profissional, muito recentemente, né, com a minha mudança toda de país, que é aquele negócio, a gente precisa se respeitar os tempos, né? A gente precisa entender que muitas vezes a gente não está no momento de inspirar, e sim buscar inspirações, né? Para a gente se nutrir, se encher, e aí, bom, agora eu Sim. estou equilibrada, agora eu posso inspirar, agora eu posso ajudar, agora eu posso cuidar, né? Não perder, senão é ficar manco, no final das contas. Até algo que eu aprendi, às vezes a gente espera tá cheio para poder derramar na vida do outro, né? Isso, E, cara, eu aprendi que é na transferência que você se enche. Às vezes você vai derramar algo na vida de alguém e você tá ali derramando, mas ao mesmo tempo você tá se enchendo, sabe? exato. Então, independente, né, do que for, faça tudo com amor. E Ai, que quando você é amor, sabe? Faça com amor. Se aquilo não tem amor o que você está fazendo, repensa, para, reinicia. reinicia, dá um reset. Dá certo. Obrigada, querida. É um super prazer falar com você. A sua Amei história. a nossa conversa, Ah, eu Fê. também. Eu, sabe, como é o tema, esse tema eu amo, né? De vocação, de Maravilhoso. como transferir, como se alimentar. Isso eu poderia estar falando por horas e horas e horas, e ainda mais com uma companhia tão agradável. Nossa, eu podia passar dias sem me alimentar. Imagina, a Exatamente. dia tá assim, seca, que nem Assim, uma uva passa. delícia de conversa. Obrigada, viu, querida? Obrigada. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas a repensarem certos Eu aspectos da espero. vida pessoal e profissional. E também tá aí a semente jogada. E se a pessoa E, quiser, vai germinar, vai crescer e vai dar bons frutos. Obrigada, viu? e eu que agradeço, meu amor. Muito, muito obrigada por esse convite. Me sinto mais uma vez honrada, né, de participar, né? Que Deus abençoe a sua vida e Amém. que realmente, né, a gente possa ser dispenseiro mesmo de coisas boas, de, Não é? né, de jogar semente. E com certeza, sabe, as escolhas que a gente faz vai determinar os frutos que a gente vai colher, né? Certeza. Que sejam Sabe? bons. Muito, Bons, muito, muito obrigada. suculentos, deliciosos É, e que outras pessoas saborosa. possam até experimentar os nossos frutos. É isso aí. Muito, Obrigada, muito querida. Fica com Deus, hein? Obrigadão, se cuida. Beijo. Tchau, tchau. beijo. Tchau.